Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma coisa já muito corriqueira no consultório, que acontece por demais e que a gente não debate tanto, não é tão discutido, que é a parada da medicação. Muitas vezes o paciente, quando retorna para a consulta com um acompanhante, o acompanhante já tomou uma decisão de parar a medicação e ele já vem lhe comunicando: olha doutor, parei de dar a medicação porque simplesmente não estava melhorando e já parei, tá, tem algum tempo. E às vezes a paciência passa um longo período sem aparecer, às vezes anos até, tá? Isso não chega a ser tão raro. E eles voltam ali, porque eles veem que a doença progride, o remédio já é uma decisão própria deles ser parado, e eles vêm em busca de um alento ali, de uma saída para aquela situação. E nesse momento cabe a gente entender que o processo de tratamento é algo muito mais complexo que um simples remédio, tá certo? A gente não vai julgar a pessoa por ter parado. Não é de bom tom a gente parar um tratamento de qualquer doença subitamente, tá certo? Ainda mais se ele foi iniciado com orientação médica, com um diagnóstico fechado já, e sendo ainda mais uma doença neurológica, progressiva e degenerativa, como é um quadro das síndromes demenciais, tá certo? Mas isso é bem comum, tá? E muitas vezes é questionado: doutor, tem uma turma que é mais assim, reticente, fica assim: esse remédio vai continuar até quando? Você vai mudar o remédio agora, mandou para outra, agora é comprimido, agora é um adesivo, esse adesivo vai para onde? Eu não estou vendo melhora, os custos são altos, os custos emocionais também são altíssimos, e como é que a gente resolve isso? Não estou vendo melhora não, tá do mesmo jeito, tá? Então isso que a gente propôs hoje, essa discussão desse momento que é difícil, tá? Que se tem uma expectativa enorme entre começar o remédio, a gente muitas vezes indo para a justiça contra o plano, contra o SUS, contra as instituições que poderiam prover esse remédio pelos custos elevados que eles têm. Famílias às vezes se abarcam assim, sozinhas o custo do remédio, se libertando de bens, uma série de coisas para poder prover o remédio e buscando uma resposta que a gente não pode proporcionar. Na verdade, a ciência não pode proporcionar, não somos nós médicos, não é o próprio remédio. Vamos entender desde o começo que a ideia é que a gente está tratando uma doença degenerativa progressiva, neurológica. E assim sendo, um tratamento é muito mais do que um remédio, porque ela não vai parar, ela vai ter um curso modificado com o uso desse remédio. O que a pessoa quer dizer com isso? Ela vai ter um avanço mais lento, tá? Com sintomas menos ricos, mas ela vai continuar a acontecer. Daí vem a frustração de que ela se resolva como um todo, e não vai se resolver. Então nesse vídeo de hoje a gente vai ter uma conversa bem franca, tá? Olho no olho, papo reto sobre essa questão do tratamento. É preciso primeiro, antes de saber sobre o tratamento, saber o que a gente está tratando. A gente está tratando uma febre, que você toma um remédio e meia hora depois a febre passou. A gente está tratando algo complexo, são síndromes demenciais, são doenças degenerativas progressivas, que tendem a capacitar cada vez mais a pessoa já cometida. A gente não está fechando nenhuma doença específica demencial. Não estou falando especificamente de Alzheimer, nem de corpo de Levy, nem de demência vascular, nada disso. Mas o fato é, todas elas, a seu modo, são progressivas. Terão custos, muitas vezes irreversíveis, para o paciente. E esses custos para o paciente, ele não sofre. Mas o familiar que está ali vivenciando aquilo, ele se empenha de toda forma para conseguir um tratamento, uma consulta, e ele não vê aquele feedback do remédio, daí a angústia. Nesse ponto é importante ver que o tratamento é plural, tá? Vai além de medicação, engloba entendimento da situação, aceitação da situação, participação multidisciplinar, não só de colegas da área da saúde, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, físicos, mas também a participação de todos os membros da família, porque senão vira uma angústia. A negação, a pior das angústias pode haver. Enquanto ocorrer negação do fato que a doença vai existir, vai progredir, a gente está numa situação um pouco, vamos dizer, difícil de lidar. Porque se eu proponho um remédio, e desde o início eu digo: olha, esse remédio não cura, ele minimiza os sintomas e a doença continua a acontecer. E o paciente entende ou não quer entender e ver seu outro prisma, a gente está no impasse, que hora ou outra vai se chocar. Eu sou Avelino Dutra Júnior, sou neurologista de Fortaleza e estou aqui para conversar com vocês sobre isso, que é desconstruir um pouco essa ideia de até quando tomar o remédio, quando parar, por que parou esse remédio, e a gente está sempre tentando desconstruir isso para buscar um período menos agressivo, menos cruel, para você que tem um parente que tem uma síndrome demencial,
para poder passar por esse período de uma forma um pouco menos dolorosa, um pouco mais tranquila, de forma que ocorra uma aceitação e a partir daí a gente possa trabalhar juntos e minimizar esses sintomas. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar sobre um momento que ocorre muito no consultório, que é o momento que os pacientes param de tomar medicação, muitas vezes por decisão dos próprios parentes e não vê um resultado adequado. A gente entende a angústia de vocês por estarem dando a medicação, que tem uma série de expectativas em cima desse remédio, e não ocorreu o resultado que vocês esperam. Daí ser tão frequente, ser recorrente nos consultórios médicos, na prática da neurologia da gente, tá certo? O paciente para de tomar remédios por decisão dos parentes ou dele próprio, tá? Ou não adere ao tratamento, e a gente quer dizer aqui que entende essa situação, porque os efeitos colaterais de muitos desses remédios são grandes, são assim para uma pessoa idosa, são bem importantes, como por exemplo a gente tem náuseas, vômitos, diarreia, em alguns casos pode ter agitação, pode ter empachamento, desconforto abdominal. Quando você usa adesivo, você tem uma dermatite ali no local, você aplica o adesivo. O paciente às vezes é agitado, pode estar um pouco mais agitado e não tolerar, por exemplo, engolir o comprimido ou cuspir o comprimido. Ou se é o adesivo, ele não ter paciência de fazer o rodízio do local do adesivo e até puxar esse adesivo. E tudo isso eles estimulam. Então entendo quando você vai dizer assim, ó, eu parei porque não tinha condição. Você passou o remédio. Papai começou agora até a vomitar tudo que come. Ou então o adesivo que o senhor disse que era ia melhorar, e agora ele só ficou toda a pele toda vermelha no local, tipo uma brotoeja, e agora ele não tem paciência de ficar coçando, que fica irritado. Aí eu parei, tá, doutor? Ok. Outra coisa que a gente quer passar também é que você às vezes espera uma coisa que vai ter uma melhora. Na verdade, essa melhora que o remédio vai trazer é como a gente sempre se explica, eu uso muito essa analogia no consultório, a gente só faz frear o processo, tá? A ideia dos remédios para doença degenerativa progressiva, assim, nos demenciais, vamos minimizar a velocidade desse processo. Então a gente põe meio que a gente está na quinta marcha, a gente volta à primeira marcha, mas o carro continua andando, ou seja, a doença está em atividade, tá certo? Mas compreendemos que é angustiante você pegar todas as fichas, todas as emoções, toda uma carga afetiva e uma expectativa da família como um todo em cima daquilo tudo de tratamento, e de repente não ter isso de volta. O lógico e o muito comum que ocorre é o paciente ou a família decidir, paramos o remédio. A falta de perspectiva também de outros tratamentos, se você olha para o comprimido, você vai vomitar. O adesivo, ele vai arrancar. Você fica sem perspectiva, fazer o quê? Vou parar logo com tudo isso, chamando o papai quieto, ele toma lá a sopinha dele, tudo, ele não entende mais nada mesmo, então vou deixar ele quieto. É um pensamento que existe em muitas famílias. De assim, eu vou abandonar o tratamento, dar só o remédio se ele é hipertenso, vai tomar da pressão, controlar a pressão dele, o diabetes, e o resto a gente vai parar e deixa isso quieto. Tá? A gente vai conversar hoje basicamente sobre isso. Eu quero dizer primeiro para vocês que a gente está junto, a gente está jogando no mesmo time, tá certo? A gente não está ali para julgar, a gente está para ajudar. Eu sempre gosto uma espécie de trocadilho, mas se tem muito valor, são palavras parecidas, mas se tem um peso muito diferente numa família, numa situação emotiva muito forte. Então, primeira coisa, não é raro a gente montar grupos de zap para envolver no mesmo grupo a mim, pessoas da família que estão ligadas mais diretamente ao paciente, para tornar de fato uma equipe, tá certo? Porque muitas vezes foi só um viés de consulta, remédio, exames. Remédio não funcionou, paramos o remédio. Esperamos o retorno da consulta para fazer novos exames, às vezes tem um novo remédio mais moderno para ser usado. E esse tipo de raciocínio não vai ser muito produtivo para a gente, tá? Então acho que assim, a gente trabalhar em equipe, usar a tecnologia a nosso favor, por exemplo, um simples grupo de WhatsApp com 4 a 5 pessoas no máximo, as pessoas mais ligadas, o cuidador inclusive, se o cuidador profissional participe desse grupo. Eu achei bem interessante, a gente tem tido resultados muito bons no consultório quando passa a interagir assim. Porque a angústia inicial doutor, dá um jeito aí que tá difícil, não tá dando certo. E por várias vezes eu insisto, olha, vamos manter, vamos mudar o horário. A pessoa, eu noto que tem um certo tom assim, de desânimo, até de desistência da pessoa nas mensagens. Se for áudio, então isso é notável, tá? E eu vou lá com outro argumento, olha, vamos manter isso aqui, vamos mudar o horário, vamos fazer isso. Tentar conseguir amostra com os representantes para a gente poder testar uma nova medicação sem ter que lançar mão de uma quantidade grande de dinheiro ou buscar um cadastro no SUS se demore. É uma arma importante, mas sem a gente trabalha em equipe, tá certo?
É esse o convite que a gente faz. E é muito comum a gente ter a nossa própria cultura do imediatismo. Remédio é para procurar logo. Você vai na emergência, vai sair de lá bem. Tá? Se você vai na cirurgia, se vai na cirurgia, você resolve o seu problema. E muitas vezes a gente vai ver que isso não é bem assim. Isso não só na neurologia, com o seu parente, você parou o remédio, mas em outras partes da medicina também, por exemplo. Se a gente for pensar num processo de fraturas, uma fratura agressiva de um braço ou de uma perna pode levar meses de diversas cirurgias para ter uma reconstrução total. E às vezes no final ainda vai haver uma perda de qualidade da habilidade do membro ou de qualidade funcional. E a gente está lidando nesse caso com a doença neurológica progressiva degenerativa. Tá? Vamos entender o que a gente está lidando. Se a gente entender isso, a gente vai desconstruir essa ideia do imediatismo, tirar respostas rápidas, porque essas respostas na verdade são o próprio controle dos sintomas. Entende só, controle, não cura dos sintomas. Se tivesse a cura, caramba, a gente estaria num mundo muito mais tranquilo, num universo muito mais tranquilo, não estaria nem tendo essa conversa aqui agora, tá? Mas eu chamo vocês a pensarem em que proposta de tratamento está sendo feita. Às vezes a angústia por uma solução é tão grande que mesmo pessoas de alto nível intelectual, ou as mais simples, elas se nivelam ali e ficam encantadas, uma fase assim meio que de enfeitiçadas pelo tratamento. Ah, começou o remédio, vai dar certo agora. E a ideia não é essa. A gente é bem franco, mas às vezes tem um bloqueio nessa parte aí. Então o imediatismo é uma arma perigosa, tá certo? Eu venho chamar vocês que entendam qual é o que a gente está lidando. É uma doença que não tem cura, tem controle dos sintomas, mesmo assim ela continua a correr todo dia. E essa arma do imediatismo, para pensar como um antitérmico, tomei, baixou a febre, não vai assim funcionar. Se isso for pensar assim, gera frustração gera desânimo, e com certeza lá na frente você vai parar no remédio mesmo. Outra coisa que a gente vem chamar a atenção é a natureza da doença. É preciso entender como essa doença funciona. Como a gente sempre reforça, é progressiva degenerativa. Tu não vai esperar, por exemplo, que vai ter um resultado de uma cirurgia de apendicite. Operei e fiquei bem. Não é assim. Na verdade, a nossa grande conquista com os remédios é amenizar os sintomas. E que ocorre muitas vezes também, daí a gente sempre dizer, olha, esse tratamento aqui, ele tem essas opções de medicação aqui que a gente vai usar, mas ele é como se fosse uma roupa de alfaiate. Tá? Vai ser feito sob medida para o seu parente, para o seu pai, para o seu avô. Então a gente vai descobrir essas medidas ao longo do tratamento. Então de repente você vai dizer assim, ah doutor, o senhor passou o remédio e tal, aquele remédio piorou meu pai, agora ele vomita o dia todo, tem diarreia. O senhor passou o remédio errado, aquele remédio não presta não. Aí eu vou ter que chamar você para acolher a sua angústia e dizer, olha, concordo contigo, esse remédio pode dar isso, tá? Muitas vezes você já olhou em outros sites, em modos de informação, Google, na mídia, você já sabe até as respostas antes da gente próprio dar, mas você tem que validar aquilo dali, tá? E eu te chamo para, em vez de questionar, vir junto com a gente, diz assim, tá, esse aqui não deu certo, a gente tem outra opção, que é esse remédio aqui, a gente pode tentar esse outro, vamos tentar? Vamos. E aí tentar lentificar a progressão dos sintomas. Mas sem tirar o imediatismo, que é uma armadilha perigosa, tá certo? Vai gerar angústia. Essa angústia vai passar para o seu parente, tá certo? Que vai sentir que está algo ali diferente, você vai às vezes se irritar ou chorar, você não é máquina, alguma emoção você vai sentir, que vai transmitir para o seu parente que está doente. E isso não é legal, não é saudável para você nem para ele. E o segundo momento é entender o processo da doença. Nenhum desses remédios está lá escrito em bula, ou algum médico prometeu, vai curar. Infelizmente a gente não tem isso ainda. O que ocorre vai haver uma lentidão da progressão. Então queria ter uma perda em 2, 3 anos, pode haver casos que ocorra uma perda mais arrastada, tá? E pode ser que não ocorra. Daí seria um tratamento personalizado, cada caso é um caso, já descobri conforme vai ocorrendo, tá certo? O nosso convite é esse, você desapegue um pouco dessa ideia do causa-efeito, remédio resultado, e venha entender que a gente está trabalhando no mesmo time, no mesmo grupo, que tem que trabalhar em equipe, tá? Para buscar um conforto, uma qualidade de vida do seu parente. E falando também sobre essa parte do imediatismo, de tomar um remédio, espera não será ver resultados, e daí você próprio tomar uma decisão, vou parar o remédio. Eu venho te convidar que a gente tem outro parâmetro de acompanhamento. A gente tem escalas, isso é padronizado mundialmente, tá certo? Que consegue evidenciar que, na verdade, aquilo que a gente fala no início, mas que às vezes é difícil entender no início, porque é algo muito novo, muito desconhecido, ou às vezes você não quer nem entender porque não quer aceitar a doença. A ideia é lentificar os sintomas, se eles avançam de forma mais devagar.
E isso você pode, às vezes, conseguir mostrar para o parente, para você que está me ouvindo. Quando você faz, por exemplo, uma avaliação como um Minimental, que é uma escala padronizada mundialmente, você pode mostrar para a pessoa, olha, teu pai veio aqui em março, fez essa pontuação no Minimental. Teu pai veio aqui em junho, 3 meses depois, a pontuação deu a mesma. Teu pai veio aqui agora, está vindo agora em setembro, mais 3 meses depois, a pontuação subiu 1 ponto ou baixou 1 ponto. Isso aqui é quase um empate técnico. Então a gente está mantendo a estabilidade do quadro. Apesar de em casa você ter uma expectativa totalmente diferente. Eu estou querendo saber de números, quero saber que ele está ainda angustiado, está esquecendo, o filho é perdido dentro de casa, fica olhando com um olhar distante. Mas eu quero que você entenda que a gente tem, ao passar essas medicações, como avaliar isso. E os efeitos colaterais também a gente mensura isso periodicamente, através de exames laboratoriais, quanto isso está sendo cobrado de energia, do metabolismo do seu parente, esse uso da medicação. Então entenda, não é nada assim, vamos fazer. Não, longe disso. A gente diz, vamos fazer baseado em evidências de estudos já feitos internacionalmente, de várias pessoas que já usaram aquilo, conseguiram amenizar os sintomas, a progressão dos sintomas, mas infelizmente progrediram, e a gente se lança mão bastante dessas escalas, tá? Isso é o único modo real que tem. Talvez não seja o que você espera, que você teria algo mais. Mas se a gente entender que aquele remédio, se eu te mostrar que o pontuário do teu parente está ali e está tendo estabilidade dos sintomas, aquilo dali talvez te faça voltar a repensar e dizer, foi um pouco precipitado. Esse remédio talvez não parar agora, faça essa numeração aqui baixar cada vez mais na pontuação que a gente faz de memória. Quanto menor a numeração, né, a pontuação, pior o quadro. Então, se eu estou conseguindo manter, mesmo no nível já de alteração, essa pontuação de memória boa, isso é um motivo para eu aderir ao tratamento, mesmo que em casa eu me sinta frustrado com o resultado do remédio. Então, nosso convite é esse, não seja tão imediatista. Então, acredite que estamos em equipe, trabalhamos em equipe, questione, vá do questionário, ninguém é dono da verdade, mas baseado em outros parâmetros, e não só o uso da vida diária, mas inteiramente científicos, em escalas científicas, validadas mundialmente, a gente pode lançar a mão e te mostrar, olha, não está bem como você está dizendo, não está não funcionando. O que ocorre é a doença não tem cura, a gente está conseguindo manter uma estabilidade aqui muito boa, ou então uma estabilidade relativa, mas não é um caso de parar, porque se tu parares agora, daqui a um tempo tu vai notar que essa escala vai despencar. E geralmente isso acontece, o parente ou o paciente já pararam o tratamento, voltam para ti. Quando volta, você primeiro vai acolher, sem julgar, e dizer, vamos então rever como está o quadro atual. Exames, tudo mais, para você ver que houve geralmente uma piora da atrofia cerebral, pede exame de laboratório, se tem alguma doença de base, provavelmente vai estar descompensada, mas principalmente nas escalas de memória, que é o Minimental, o teste do relógio, que a gente vai em outras oportunidades detalhar isso melhor, eles vão estar lá com a queda da pontuação, mas você vai dizer assim, ó, caiu. Então, assim, algum efeito tinha. O problema é que não houve uma conjunção entre a tua expectativa e o que o remédio proporciona. E esse choque levou a você a desistir do remédio. Aí a gente convida você, então, a retomar esse remédio, a retomar esse tratamento com o teu parente, sem jamais impor algo. Eu sei que você tem que tomar o remédio. Não. Decisão coletiva em conjunto, tá? Autonomia do paciente. Se ele está impedido mentalmente, cognitivamente de responder por isso, é da família, mas jamais vai impor isso. Mas é um chamado que eu faço a pensar que o resultado não é necessariamente uma melhora dentro de casa, é uma estabilidade, e a gente nota isso, quantifica isso em testes em escalas. Bom, pessoal, a gente está nessa nossa conversa sobre a parada de tratamento da medicação no paciente com síndrome demencial. Eu já aqui pegar um exemplo bem típico de um paciente que eu acompanhei pessoalmente no consultório, acompanho ainda, e que o primeiro contato foi através do filho dele, e ele chegou pra gente com aquela angústia. Eu estou torcendo pro papai, o pai era professor universitário, já tinha uma formação assim, acadêmica muito boa, e negava alguma queixa, né? Eu estou bem, doutor, vim só porque tem que fazer, o pessoal foi preocupado, eu disse, tudo bem, vamos lá, vamos conversar. E o filho do professor lá me disse, olha, doutor, eu estou notando isso, que às vezes se perde um pouco, já foi fazer algumas atividades na rua, às vezes ele esquece o troco, vai e traz uma coisa diferente do que a gente mandou comprar, ou já pegou o carro para dirigir e eu estava do lado, eu notei que ele ficou parado, sem saber o que fazer, sem passar a marcha. São situações que são muito corriqueiras no dia a dia.
Ou então o próprio paciente mesmo conta inocentemente em casa, eu estava indo para o supermercado, mas já não sabia mais o que fazer, como eu tirava lá, eu voltei para cá. Contou isso de boa, sem culpa, sem peso, sem trauma. Aí o parente vai guardar as informações e busca um atendimento com você. O que a gente faz? A gente explica, faz a avaliação, elabora uma hipótese, né? Olha, eu acho que você está me contando, a gente tem que fazer algumas avaliações, alguns exames e tudo mais. Até que a gente tem uma série fechada de diagnóstico. A gente fechou o diagnóstico desse senhor. Era sendo demencial, um provável demência de Alzheimer. E a gente propôs, o tratamento que existe na literatura é esse, mundialmente falando, tá? Vamos esquecer de barreiras culturais ou financeiras, ou vamos pensar no que existe melhor no mundo. É isso daqui, a gente começa com essa linha de medicação, e não havendo resposta, ou havendo alguma contraindicação, a gente vai para essa outra linha, e assim a gente tenta trabalhar. Também tem às vezes estimulação, terapia passional, quando necessário, uma avaliação neuropsicológica, afastar da pressão, que é importantíssimo, né? Tratar do humor do paciente, também do próprio cuidador, isso é importante, né? E nesse caso foi interessante por quê? Porque não havia sofrimento por parte do paciente. O paciente era o senhor, professor universitário, como eu falei, ele entendia a situação como de boa, ele via como nervosismo do filho. E o Felipe era angustiado, né? Dizendo, doutor, então vamos começar o remédio, né? Deu alterado aí, vamos começar. Já ali buscando o imediatismo, que é já a resposta, tem que funcionar. O que aconteceu? A gente usou a primeira linha de medicação, tá? Que a gente segue um protocolo. Geralmente, essa primeira linha, em alguns pacientes não cai muito bem. Mas não é por conta de algum percentual que essa linha tem alguns efeitos colaterais. Então, não vamos usar essa linha para alguns vão sofrer efeito colateral. Não são efeitos fatais, colaterais. Então, a gente segue todo o protocolo. E o pai dele já deu azar justo nessa malha fina aí desse efeito colateral. E o desestimulou muito, ele disse, doutor, como é que pode o remédio ia funcionar e tudo, o senhor falou que era um remédio moderno, de última geração e tudo. Eu disse, olha, a gente tem uma proposta de tratamento, essa aqui é uma das propostas, a gente começou, não deu certo, eu te convido a continuar acompanhando isso com a gente, esclarecer dentro do possível as tuas dúvidas, tire as dúvidas comigo, não tente procurar em sites, em blogs, em Facebook, sem nada contra a rede social, tá? Mas essa pessoa, depois ele foi me dizer, confessou no momento adiante do acompanhamento, que tinha um grupo no Facebook, tipo um blog, eu tenho Alzheimer, ou meu pai tem Alzheimer, algo nesse sentido. E lá era a realidade daquele familiar. E várias outras pessoas entravam e davam seus depoimentos. E ele tentou traduzir a realidade dos pacientes já é o pai dele. Tirou o que? Frustração, que ninguém é igual a ninguém vai responder todo mundo igual ao mesmo remédio. Então foi necessário esse papo, essa conversa, tá? Esse trabalho de equipe, para ele entender esse serviço melhor. Já trocar de medicação, então, tá? Mas eu te convido a tirar as dúvidas comigo, tá certo? Se você tiver alguma dúvida maior, questione, fique livre de questionar, mas não vá por caminhos outros. Porque até a gente sempre está aprendendo também, a gente sempre está se atualizando. Então se eu trabalho com isso todo dia, vendo isso manhã e tarde, e às vezes à noite, não sei como todas as respostas, te sai um site, um blog no Facebook, tá? E de fato a gente conseguiu trazer esse filho para o lado da gente, a gente foi passando a linha de medicação, a gente conseguiu chegar na estabilidade dos sintomas, que é o nosso grande meta de tratamento, a estabilidade dos sintomas, porque a angústia do paciente, da família principalmente, tem que melhorar. Papai tem que voltar a raciocinar bem, papai tem que voltar a dirigir, papai tem que voltar a fazer contas de cabeça. Se ele é professor, ele tem que fazer um discurso bem fluente, com bem conteúdo, ter um posicionamento político, econômico, social. E na verdade a gente não pode ter essa expectativa, que a doença ela age degenerando, ou seja, destruindo células nervosas. Vocês justamente não formular essas expectativas. Se não tem mais quem faça esse serviço, como vou esperar que o remédio resolva isso? Então o que o remédio faz é lentificar, botar uma primeira marcha, infelizmente não uma marcha ré, mas uma primeira marcha, tá, nessa situação. E aí a doença vai progredindo, tá? E nisso, quando houver essa perda do conflito e a aceitação da segunda linha da medicação por parte do paciente e por parte do parente, de entender o contexto da própria doença, a gente passou a notar que houve uma fluidez maior na tranquilidade da família deles. Passou a vir também mais gente, quando houve esse entendimento e consequência pedir para ele, propague isso em casa, replique essa informação. A gente tenta usar o grupo de WhatsApp não é possível, muita gente às vezes não quer aderir, eu respeito, tá? Não quer dar uma ideia de fragilidade, ou não quer expor o pai ou a mãe, tudo bem, mas eu acho que filho e filha está ali muito dado, muito próximo.
Então a gente convida a participar para trocar informação, tirar dúvida, é algo mais prático, a tecnologia é a nosso favor, né? E foi interessante, a gente começou a notar que o senhor estabilizou, a doença vai progredir nosso pouco, hoje ele acompanha com a gente. Se eu for contar em relação ao início, de fato já houve uma queda da qualidade de memória, de cognição, de habilidade de atividades básicas, de independência, mas hoje a família já tem uma liberdade também de entender que a doença vai progredir, mas poderia ser pior. Tá? Tem, por exemplo, tipos de câncer que matam em meses. E não depende de você estar no SUS ou no plano privado, você vai viajar para os Estados Unidos para se tratar. Não tem jeito. Então, quando você alcança esse limiar de confiança e no remédio, na equipe que está tratando, e consegue criar de fato uma equipe que envolve a família, você e o paciente, há uma estabilidade, uma paz, uma serenidade, permite inclusive que você consiga fazer pequenas viagens, usufruir de momentos de lazer em casa, simplesmente dar um abraço, conversar, deitar no colo. Isso é importante. Então você vai razões de angústia de parei o remédio que eu queria que meu pai recuperasse a memória. Teria que voltar a fazer conta de cabeça. Teria que voltar a fazer um discurso político contra ou a favor de uma corrente política X ou Y. E agora eu estou tendo conforto. A minha alegria é que está sentadinho lá na cadeira, eu vou lá, me encosto e deito no colo dele, ou vice-versa. Isso é o que me basta. Então esse entendimento é que a gente tem que convidar. Para entender do que se trata o processo, entender como a meta de processo da gente, o objetivo. Você entende o objetivo, é mais fácil aceitar o processo. Se desde o começo há por percepção errada, ou então há uma certa negação da doença, uma visão errada do objetivo e da meta final a ser alcançada, aí fica complicado. Tá? Mas não cabe a gente julgar. A gente está aqui sempre disposto a explicar 1, 2, 3, quantas vezes necessário for. A gente vem aqui convidar um pouco para pensar que de fato em algumas situações o remédio não vai funcionar. Só iremos saber disso como? Usando o remédio. Não tem como na primeira consulta, por mais experiência seja, por melhor seja o laboratório que você usou, a clínica de imagem que você fez o exame, você adivinhar, esse remédio vai dar certo. E vai ter um momento que pela própria natureza, ou porque a doença progrediu, ou porque houve um efeito colateral, vai ter que ser ajustado o remédio. Quando vai ser ajustado esse remédio? Basicamente sobre o efeito colateral de imediato. E se de início é uma adesão e com o tempo, muitas vezes o pessoal questiona uma palavra bem comum, o cérebro se acostumou com o remédio, doutor, não está melhorando mais, está piorando. Não, na verdade vamos entender sempre voltar ao ponto principal, saber onde estamos pisando. É a doença progressiva e degenerativa, então a tendência é ir piorando. A ideia do tratamento é lentificar, botar uma marcha ali quase em ponto morto, mas é uma primeira marcha desse processo. Tá? Então, em algumas situações, por exemplo, o paciente começou com notas boas de testes e tudo, mas já com a deficiência, ele começou o remédio, dá um encanto inicial para a família, opa, ele tomou direitinho, está legal, está dormindo melhor, está saindo de casa, está mais sociável. Isso tudo tem um contexto. Com o tempo a doença vai progredir. E a gente vai notar isso como, não é subjetivo, naquele olhômetro, eu acho que o teu pai está pior, eu acho que sua mãe está pior, não. Ou eu acolho totalmente a tua ideia que teu pai está pior. Não, a gente vai fazer isso por meio de testes, de avaliações, tá? Reavaliações periódicas. E baseado nisso a gente senta, analisa os fatos e vê, olha, esse teste aqui piorou. Antes ele tinha uma nota, por exemplo, 20 pontos, agora ele está com 10 pontos. Essa ressonância tinha uma atrofia de uma região do cérebro, um encolhimento de uma região do cérebro, que era de uma dimensão grau 1, hoje esse score que mede essa atrofia, tá, já grau 4, então vou ter que dizer que de fato você avançou muito. A gente vai agora ter que usar uma outra linha de medicação para um caso mais avançado. Isso mundialmente falando, em especial na doença de Alzheimer, a gente vai ter medicações que têm indicação de usos em fase moderada avançada. E vai ter uma situação que você vai ter que usar já a medicação em dose alta e você vai notar, caramba, o efeito está sendo muito diferente do início. No começo ele tomou menos e pareceu a mim, no caso o parente, que teve mais resposta. Agora o papai está tomando um rol de remédio, só aumentou as doses e está respondendo pouco. Então a gente convidar a entender sempre o processo. Se você entende o processo, entende a doença de base, você vai entender também que a ideia é qualidade de vida. A identidade que teu pai e tua mãe têm uma qualidade de vida mantida, mas que não vão se iludir que aquele remédio ele vai fazer o quadro voltar. Tá certo? É como se fosse ali um vendaval passou na cabeça da pessoa. O que foi perdido, foi perdido.
O que sobrou, que resistiu ao vendaval, até as paredes ficarem em pé, estão sustentando a qualidade de vida dele estar ali andando, falando, conversando, às vezes palavras sem sentido, por isso o olhar fica perdido, o olhar fica vago, falam coisas sem sentido, volta ou chama por pessoas que já faleceram. Tem toda uma série de detalhes que é muito rico para a gente explicar então por palavras, mas que deve ser entendido. Uma vez entendido, compreendido, é mais fácil você absorver. Então eu queria só reforçar com tudo isso, quando a gente troca o remédio, quando a gente vai decidir trocar esse remédio, que a gente trabalha em equipe. Tá? É essencial isso, comunicação. Nos últimos anos, com essa facilidade de tecnologia, tem sido muito útil essa questão do WhatsApp, de Telegram, das redes sociais, especialmente as mais imediatas, né, que todo mundo tem, que você consegue tirar dúvida em tempo real com a pessoa. Ou então você de repente abre o celular, está no consultório, deixa um silencioso, quando está no consultório, vai lá 30 mensagens. E está lá, muitas vezes a gente fica aperreado, perguntando, doutor, é uma receita do remédio tal, aí você vai lá, receita. Ou então já questionando, o remédio do papai está assim, 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 não deu certo, o que eu faço? Aí você tem que ter a paciência, primeiro entender se você está no local da pessoa, entender. Ele esperava isso, ele parece não estar querendo entender ou não entendeu isso. E explicar, mandar uma mensagem mais breve de início, explicar a situação e chamar para uma conversa mais prolongada, olho no olho, e dizer, olha, estamos juntos, conta comigo, mas a gente explicou desde cedo que a doença era assim, assim, assim. Então, por conta disso, é que a gente precisa ajustar essa medicação, tá? Mas assim, eu te peço para pensar que se está ruim com o remédio, vai ficar pior sem ele, e isso aí não sou eu que acho, tá? Muita gente antes de mim já percebeu esses remédios são usados no mundo todo. Tá? São estudos internacionais, não tem teoria da conspiração de funciona ou não funciona para vender remédio, não. São validados cientificamente, são coisas sérias. E que, infelizmente, a doença é agressiva, tá certo? As síndromes demenciais são agressivas, cada qual é o seu modo, elas sempre roubam o que tem de mais rico na pessoa, que é a personalidade, que é o caráter dela, no sentido assim, de personalidade. Mudam, você passa a ver uma pessoa está igualzinha na sua frente, mas olha para você como um estranho. Isso dói demais. Essa dor é que leva muitas vezes a pessoa a desistir de dar a medicação e tentar naquela negação da medicação, não, vou parar de dar porque não funciona, vai aparecer alguma coisa que ele melhore. E não é assim que funciona. Por isso eu convido a gente trabalhar em equipe para juntos a gente poder buscar uma solução de qualidade de vida, um termo em que todos conseguem conviver dentro do possível de forma harmônica, mas entendendo das limitações e que a gente está convivendo com a doença. Você, filho, o paciente e eu, o médico, a gente está trabalhando juntos em equipe, mas a gente está convivendo com uma doença que não para nunca. É através devagar e sempre. Infelizmente a realidade é essa. Mas a gente está junto para trabalhar em equipe e te ajudar a enfrentar essa fase.